Oi, gente. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Vamos seguir na nossa leitura. Sabe o que eu estava vendo? Faltam apenas 3 capítulos, contando com o de hoje para a gente terminar essa leitura finalmente. Oh, glória! O dia que eu conseguir concluir esse livro aqui com vocês vai ser uma vitória, com certeza. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9, o grande desacoplamento. Mas você está chegando aqui agora e você ainda não me conhece. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual, e há muito tempo, é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. Então, seguimos, né? Vamos lá para o grande desacoplamento. E o que é o grande desacoplamento? São 44 páginas em que o autor fala como nós vamos nos tornar inúteis. Nós, assim, humanidade, tá? Porque até quando eu estava aqui fazendo o roteiro desse vídeo, eu lembrei que já na década de 80, a banda O Traje a Rigor cantava uma música, né? A gente somos inúteis. E era do contexto brasileiro, né? Mas vai ser um contexto humano, né? Nós vamos nos tornar inúteis. Então, não vou sacrificar muito a gente nesse sentido. Se você quiser saber todos os dados que ele traz, leia o livro. Nesse caso, eu poderia dividir em partes e esmiuçar cada detalhe que ele traz, mas eu vou tentar ser breve, mas o fato é esse: vamos nos tornar inúteis se a gente não tomar nenhuma atitude. Então eu já começo lendo um trechinho aqui para vocês desse capítulo, um pouco dolorido, mas o autor ele traz isso, e eu estava até refletindo essa questão desde do Sapiens, né? Ele ele tenta mostrar o quanto o ser humano ele tem uma natureza má, assim, destrutiva, arrasadora, né? E aí ele mesmo, a partir deste princípio, vai acabar se auto-exterminando por meio da inteligência artificial. É uma coisa meio louca, mas é mais ou menos isso que ele traz aqui, né? Em determinado ponto, a inteligência artificial vai nos superar de tal forma que nós vamos nos tornar inúteis. E a partir do momento que ela se posiciona assim acima de nós, ela pode nos exterminar, mesmo porque ela sabe que a gente pode um dia lembrar de desligar a tomada e vencê-la dessa forma. Então é isso, vamos lá. Humanos correm perigo... desculpa, gente, vou voltar. Humanos correm perigo de perder seu valor porque a inteligência está desacoplando da consciência. Até hoje, uma grande inteligência sempre andou de mãos dadas com uma consciência desenvolvida. Apenas seres conscientes podiam realizar tarefas que exigissem alto grau de inteligência, como jogar xadrez, dirigir automóveis, diagnosticar doenças ou identificar terroristas. Entretanto, estão em desenvolvimento novos tipos de inteligência não consciente capazes de realizar essas tarefas muito melhor que os humanos. Tais tarefas baseiam-se em padrões de reconhecimento e algoritmos não conscientes podem rapidamente superar a consciência humana no que diz respeito a esses padrões. A inteligência é mandatória, mas a consciência é opcional. E aí, já refletindo sobre esse primeiro trecho que eu resolvi destacar para vocês, o que acontece, né? Vai até para além da gente ser inútil lá na década de 80, já vem desde a Revolução Industrial, quando as coisas começaram a ser industrializadas e a gente deixou de fazer o todo para fazer apenas a parte. Isso é uma reflexão que eu já tive há um tempinho aí, há quase 2 anos que eu fiquei pensando sobre isso, quando que a humanidade começou a desandar, né? E então, porque o que está fora reflete o que está dentro. Então, se antes eu era uma artesã e eu fazia um sapato desde o início, né? Eu preparava o couro, aí eu fazia a sola, eu costurava o couro.
até ter esse sapato completo, então eu era responsável pelo todo, eu tinha uma unicidade dentro de mim também. A partir do momento que eu começo a fazer a parte, então na indústria eu só aperto parafuso, o outro só embala, o outro só separa. Então a gente deixou de fazer o todo para fazer a parte. Isso também nos desfragmentou. E o autor ele traz isso também. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, mas eu já tinha refletido sobre isso. Eu achei interessante que o autor traz isso também. Vou pegar o próximo trecho para ler para vocês. De fato, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais fácil substituir humanos por algoritmos de computador. Não só porque esses estão ficando mais espertos, como também porque os humanos estão se profissionalizando. Os antigos caçadores e coletores dominavam grande variedade de aptidões para poder sobreviver, razão pela qual seria imensamente difícil projetar um caçador-coletor robótico. Esse robô teria de saber como preparar as pontas de lança de pedra de sílex, como achar cogumelos comestíveis numa floresta, como rastrear um mamute e como coordenar um ataque com uma dúzia de outros caçadores, e depois como utilizar ervas medicinais para tratar uma ferida. No entanto, nos últimos milhares de anos, nós nos especializamos. Um motorista de táxi ou um cardiologista se especializam num nicho muito mais estreito do que um caçador-coletor, o que facilita a sua substituição pela inteligência artificial. Como salientei repetidamente, a inteligência artificial nem de longe se aproxima de uma existência parecida com a humana. Então, quer dizer, ela vai nos substituir porque a gente está se especializando, se profissionalizando e ficando muito específico. Mas o ser humano, ele tem capacidades diversas. Então, se a gente continuasse mais amplo nas nossas habilidades, seria mais difícil ser substituído. Mas continuo. Mas 99% das qualidades e aptidões humanas são simplesmente redundantes para a maior parte das tarefas modernas. Para pôr humanos para fora do mercado de trabalho, a inteligência artificial só precisa nos superar nas limitadas aptidões que nossas profissões específicas exigem. Então, aí ele traz vários exemplos de como a gente vai ser substituído. Então, como um motorista de táxi vai ser substituído por um carro autônomo, como que um professor vai ser substituído por uma plataforma, por um software de ensino, como que os médicos podem ser substituídos por supercomputadores que vão fazer um diagnóstico com muito mais precisão. Só que aí a gente tem aí alguns entraves, algumas coisas ainda em desenvolvimento, mas a perspectiva é essa. E aí eu vou ler um outro trechinho para vocês que ele está comentando sobre isso. No decorrer da história, o mercado de trabalho esteve dividido em 3 setores principais: agricultura, indústria e serviços. Até por volta de 1800, a ampla maioria das pessoas trabalhava na agricultura e apenas uma minoria estava empregada na indústria e em serviços. Durante a Revolução Industrial, habitantes de países em desenvolvimento deixaram os campos e os rebanhos e a maioria começou a trabalhar na indústria, mas, em números cada vez maiores, também se empregaram no setor de serviços. Em décadas recentes, países desenvolvidos passaram por mais uma revolução. Os empregos na indústria desapareciam enquanto no setor de serviços se expandia. Em 2010, somente 2% dos americanos trabalhavam na agricultura, 20% trabalhavam na indústria e 78% trabalhavam como professores, médicos, web designer e assim por diante. Quando os algoritmos desprovidos de mente forem capazes de ensinar, diagnosticar e projetar melhor do que os humanos, o que sobrará para fazermos? Ele vem aí a questão, né? O que a gente vai fazer quando a inteligência artificial nos superar? E nós, enquanto humanos, a gente precisa sempre de ter algo para fazer. Não dá para a gente ficar sem fazer nada. E aí ele traz uns dados aqui que ele fala que o que vai sobrar para a gente é o uso de drogas e os jogos. Já pensou você, ou drogas ou jogos para ficar com a mente fora da realidade? Então você vai passar muito tempo no mundo virtual. Será que isso já não está acontecendo?
E o que acontece também, outro efeito colateral desse desenvolvimento, né, dessa superação aí da inteligência artificial, é a desigualdade social, porque ela só vai aumentar no decorrer desse tempo. Vou ler aqui para vocês mais um trechinho. Como os algoritmos estão tirando os humanos do mercado de trabalho, a riqueza e o poder poderão se concentrar nas mãos da minúscula elite que é proprietária desses algoritmos todo-poderosos, criando uma desigualdade social e política jamais vista. Então, o que faz tudo isso são os dados, né? E os dados é o ouro do nosso tempo agora. Então, o que vale mais no momento são os dados. Só que o que acontece? O que a gente faz? A gente dá o dado, né? O dado é dado de graça. E como que esse dado é dado de graça, né? Como essas informações são feitas de forma gratuita, digamos assim? Pelos likes, tá? Então, os algoritmos, eles conseguem nos ler através de como a gente age nas redes sociais, de como a gente usa a internet, e tudo isso é informação. Eu vou ler aqui um trecho que ele traz aqui descrevendo uma dessas questões, mas ele traz várias, tá, gente? São 44 páginas de vários exemplos de como a gente vai ser inútil, de como a inteligência vai nos superar, e ele vai indo e voltando nessas questões. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. 346. Cheguei, gente. Tava achando a página. Vamos lá. E isso é só o começo. Hoje nos Estados Unidos há mais gente lendo livros digitais do que impressos. Dispositivos como o Kindle da Amazon são capazes de coletar dados de seus usuários enquanto eles estão lendo o livro. Vocês já pensaram nisso? Você está lendo um livro inocentemente e seus dados estão sendo coletados? Por exemplo, o seu Kindle pode monitorar quais partes do livro você lê depressa, quais você lê devagar, em qual página fez uma pausa e em qual frase abandonou o livro e não voltou mais a ele. Melhor dizer ao autor para reescrever esse trecho, ele coloca aqui entre parênteses. Se o Kindle tiver um upgrade para reconhecimento facial e sensores biométricos, pode saber como cada frase que você lê influencia seu batimento cardíaco e sua pressão sanguínea, o que faz você rir, o que te deixa triste e o que lhe provoca raiva. Logo, os livros estarão lendo você enquanto você os lê. Isso também está entre parênteses. E considerando a possibilidade de você esquecer rapidamente a maior parte do que lê, a Amazon jamais esquecerá nada a seu respeito. Esses dados permitirão ela avaliar a adequabilidade de um livro muito melhor e, assim, como saber exatamente quem você é e como fazê-lo ficar ligado ou desligado. Então, minha gente, o bagulho é muito louco, né? Eu não sei, tá? Talvez vocês já tivessem essa consciência. Eu, pelo menos, até ler esse capítulo aqui, eu já sabia de algumas coisas que eu já devo ter comentado em alguns outros vídeos com você sobre como eles estão atentos a nós, né? E isso pode ser uma palavra que você escreve, uma coisa que você fala, até esse vídeo que eu tô gravando agora aqui para vocês e que eu uso o celular para gravar o meu vídeo. Quando eu desligar, vai ter alguma informação lá, alguma sugestão falando sobre inteligência artificial, falando sobre o ser humano, alguma coisa vai aparecer nesse sentido. Mas eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Algumas pessoas ficam realmente horrorizadas com esse desenvolvimento, mas o fato é que milhões o abraçarão de bom grado. Hoje, muitos de nós já abrimos mão da nossa privacidade e individualidade. Registramos cada uma de nossas ações, conduzimos nossa vida online e ficamos histéricos se nossa conexão com a rede se interrompe mesmo que por alguns minutos. A transferência da autoridade de humanos para os algoritmos está acontecendo à nossa volta, não como resultado de uma decisão governamental, e sim devido a uma inundação de escolhas mundanas.
Então, como a gente acabou de ler aqui no exemplo, você está lendo um livro, é uma atividade simples, mas a partir dessa atividade simples, eles estão lendo vocês. Um pouquinho antes aqui, o autor também fala sobre a questão do Facebook, como ele colhe os dados e como ele pode influenciar até sua decisão política, né? Como que ele pode, a partir dos dados coletados, dizer para determinado candidato o que ele tem que falar para te induzir a votar nele ou não. Então, eles conseguem fazer essas leituras, né? É uma coisa assim muito complexa e muito complicada. E aí eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Se você está horrorizado com essa possível direção dos fatos, não culpe os fanáticos da computação. Os responsáveis, na verdade, são os biólogos. É crucial dar-se conta de que toda essa tendência é alimentada mais por insights biológicos do que pela ciência da computação. Foram as ciências biológicas que chegaram à conclusão de que organismos são algoritmos. E olha que coisa assim maluca, né? A gente falou muito no capítulo anterior lá da bomba relógio no laboratório sobre essa questão, né, de a gente não ter livre-arbítrio, porque a gente é algoritmo, e o algoritmo é só uma combinação química de várias coisas, além do que você sofre pelo ambiente, que vai construindo as camadas aqui no nosso cérebro para a gente tomar determinadas decisões ou não, mas que elas são influenciadas por tudo isso que a gente já viveu e não por um respiro de consciência. Então, por isso que é o desacoplamento, né, da consciência e da inteligência. E aí, quando eu falo um pouquinho antes, eu falei da industrialização, também já tem uma frase que talvez vocês devem ter ouvido de algum chefe em algum momento, que é tipo, eu pago você para trabalhar e não para pensar. Então, nunca nos foi exigido a reflexão, o raciocínio, sempre foi nos exigido a habilidade. Para desenvolver qualquer habilidade, a gente precisa de inteligência e não de consciência. E a consciência acabou ficando para as pessoas da elite, aquelas que ouvem música erudita, arte, isso ficou muito distante de nós, né? De quem está aqui na base da pirâmide, de quem está aqui em cima. E a verdade é que a internet tem uma dessas coisas que a gente fala assim, tem tantos problemas, mas uma das coisas bem bacanas é dar a esse acesso. Então a gente acabou melhorando o nosso acesso à informação. É lógico que a gente tem que filtrar, tem que saber o que a gente está acessando, mas ela também não é a grande vilã realmente, ela é uma ferramenta. E ele fala, que tem um trechinho que ele fala, os algoritmos eles não são bons nem maus, eles só vão te mostrar dados e é você que vai decidir se vai segui-los ou não, mas aí como eles vão mostrar dados tão precisos, você vai ser considerado um louco se você não seguir os conselhos da inteligência artificial. É isso que ele traz aqui. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês quando ele fala dos algoritmos. Os organismos são algoritmos. E humanos não são indivíduos, são divíduos. Isto é, humanos são uma montagem de muitos algoritmos diferentes que não têm uma voz interior única ou um eu único. A gente viu isso no capítulo anterior. Vocês devem se lembrar, se não se lembra, volta lá, assiste, depois volta aqui e continua. Os algoritmos que constituem um humano não são livres. São configurados por genes e pressões ambientais que tomam decisões determinísticas ou aleatórias, mas não livremente. A gente viu lá. Segue-se daí que um algoritmo externo é teoricamente capaz de me conhecer muito melhor do que eu jamais poderia fazê-lo. Um algoritmo que monitorasse cada um dos sistemas que compõem meu corpo e meu cérebro poderia saber exatamente quem eu sou, como me sinto e o que quero. Uma vez desenvolvido esse algoritmo, poderia substituir o eleitor, o cliente ou o observador de arte. Então, esse algoritmo vai ter mais conhecimento, sempre terá razão e a beleza estará nos cálculos por ele realizado. Então, fim de jogo para nós, né? Se esse algoritmo chegar nesse nível aí, esquece seres humanos, né? Nós vamos ser derrotados. Mas o autor, ele diz aqui, né, que os algoritmos, ele falando ainda sobre a questão da biologia e da ciência da computação, então não interessa, né, não importa se esse algoritmo ele está se manifestando em carbono ou em silício, né? Porque nós humanos, nós somos feitos à base de carbono,
caso vocês não saibam, né? Eu não sabia, eu também soube isso recentemente. E em silício, que são os computadores, os chips, as tecnologias basicamente são feitas em silício. Aí voltando à desigualdade social, né? Então aí que acontece? Vai ter esse abismo, porque só algumas pessoas dominam tem esses algoritmos em mãos, então eles vão saber muito mais sobre a gente do que a gente mesmo. E essa minoria vai dominar o mundo. Ele traz um dado aqui que no ano de 2016, 62 pessoas no mundo, 62 bilionários, tinham dinheiro equivalente à metade da população mundial. Então, 62 pessoas tinham dinheiro equivalente a 3,6 bilhões de pessoas, que era o que tinha lá na época desse livro, né, de pessoas no mundo. Então, isso já é um dado muito alarmante, e isso só vem aumentando no decorrer do tempo. E um dos exemplos que ele traz aqui de uso, né, dessas tecnologias a favor do humano, digamos assim, ele traz um exemplo que foi bastante conhecido na época, e talvez vocês se lembrem, que foi da Angelina Jolie, que ela fez um teste genético, no qual constava que ela tinha 87% de probabilidade de desenvolver um câncer de mama. Porque a mãe dela já tinha morrido assim, a avó dela também já tinha tido um câncer de mama, então isso, ela trazia essa carga genética. Então ela resolve fazer uma mastectomia dupla, né, retirar os 2 seios, depois colocar a prótese, e ela divulga isso no intuito, né, de que outras mulheres tenham consciência dessa possibilidade, né, de que se você fazer um teste genético, você pode saber do seu risco e você pode tomar uma atitude a partir disso. Mas qual é a questão? Quem vai ter condições de arcar com esses custos, né? Lá na época, isso lá em 2013, só esse exame genético que ela fez custava $3.000. Só o exame, sem falar das custas da cirurgia, de refazer as mamas, né, as próteses depois. Então, quem que vai ter acesso a isso? Pouquíssimas pessoas. Então, vai aumentar cada vez mais essa desigualdade. Aí a gente já vai caminhando para o fim, porque, como eu disse, eu fui breve nesse capítulo, mas ele traz, assim, muitos dados. Ele fala sobre os algoritmos, como ele vai decidir. A gente tem algumas coisas aí que a gente já está usando, né? Esses reloginhos que monitoram nossos batimentos cardíacos, que monitoram o nosso sono. E tudo isso já é uma forma de controle, né? Assim, parece que a gente está se aprimorando enquanto ser humano e todo mundo quer ser um ser humano melhor, mas essas coisinhas tecnológicas, elas estão pegando os nossos dados gratuitamente e se informando a partir disso e fazendo mais coisas que nos controlem mais a cada tempo, a cada dia, a cada momento. E aí eu já vou ler o último trecho para vocês. Os grandes projetos humanos do século XX eram vencer a fome, a peste e a guerra. Visavam salvaguardar uma norma universal de abundância, saúde e paz para todas as pessoas, sem exceção. Isso a gente discute lá, logo no comecinho desse livro, na Nova Agenda Humana, né? Ele vai falar sobre isso, que essas questões estariam teoricamente superadas, mas não, né, gente? Mas não. E aí, como que é agora os novos projetos, né? Então, esse livro, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, o que o humano de hoje está tentando fazer? Então, os novos projetos do século XXI são alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade. Também esperam servir a todo o gênero humano. No entanto, como esses projetos têm o propósito de superar e não de salvaguardar a norma, eles podem resultar na criação de uma nova casta super-humana, que abandonará suas raízes liberais e tratará os humanos normais não melhor do que os europeus do século XX trataram os africanos. Sabe, eu fico pensando assim, e aí vem a minha referência na questão da educação, né, que é o Paulo Freire, que ele fala, né, na pedagogia do oprimido, que o oprimido só quer uma chance de se tornar opressor. Então, qualquer pessoa que consiga ter acesso a uma coisa melhor, em vez dela pensar num bem comum, ela acaba querendo se superar sobre o outro, né?
eliminar o outro. A gente tem essa tendência aí, né, humana do ego narcísico. Mas, né, eu tenho sempre que trazer a minha pontinha de esperança, né, na humanidade, de que sim, a gente tem essa questão aí, caminha para isso, infelizmente, mas que ainda temos alguma chance, né, de despertar a consciência. Se eu não tivesse essa esperança mínima que fosse, eu nem estaria aqui gravando esses vídeos para vocês, né? A verdade é essa, eu falo isso muito nas escolas e já devo ter falado aqui em alguns vídeos, que vocês vão me ver aqui, ou na sala de aula, ou em qualquer ação que eu for participar, enquanto eu ainda acreditar que a educação é uma ferramenta de transformação da sociedade. Mas também, como diz o Paulo Freire, ela, não só ela, né? Sem a educação a sociedade não muda, mas não é só a educação que vai mudar a sociedade. A gente precisa de outras coisas se transformando, né? O mercado de trabalho, as relações, e tudo isso nos exige consciência. Então não vamos desacoplar a nossa consciência da nossa inteligência. É isso que nos torna humanos, é isso que pode nos salvar, né? Então humanos têm inteligência e consciência. A inteligência artificial só tem inteligência, ela ainda não tem consciência. Vamos refletir sobre isso. E falando em consciência, o nosso próximo capítulo é exatamente esse, o oceano da consciência, né? O capítulo 10, espero vocês lá. E no próximo capítulo eu já vou trazer aí como vão ser as próximas leituras aí, que eu tô com uma ideia, e aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.